Questão 1 da página 63. Questões do vestibular e do Enem. 1. Na preparação do meio de cultura para células animais, o técnico de um determinado laboratório esqueceu-se de adicionar o suprimento de aminoácidos. Que moléculas terão sua formação imediatamente prejudicada? 1. D. As proteínas. Por quê? Porque as proteínas é que são feitas de aminoácidos, né? Então, se ele errou no suprimento de aminoácidos, faltou o suprimento de aminoácidos, não serão formadas as proteínas. 2. FUVEST. Então, vestibular da USP. Leia o texto a seguir, escrito por Jacob Berzelius, em 1828. Existem razões para supor que nos animais e nas plantas ocorrem milhares de processos catalíticos. Catalítico, pessoal, é um processo de degradação. Faz parte do catabolismo. Catabolismo é uma parte do metabolismo celular. Você tem as reações de degradação, catabolismo, e as reações de construção, anabolismo. Juntos, esses dois formam um metabolismo celular. Reações de degradação e síntese. Então, ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que, no futuro, descobriremos que a capacidade de organismos vivos produzirem os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico de seus tecidos. A previsão de Berzelius estava correta, e hoje sabemos que o poder catalítico mencionado no texto deve-se às proteínas. Como assim, professor? A proteína, ela é um catalisador, ela acelera as reações. Então, por exemplo, se você ingerir uma proteína, come lá um bife, uma carne qualquer, ou ovo, ou vegetal que tem proteína, mas é em menor quantidade, né? Então você come lá um ovo. Esse ovo, ao chegar no seu estômago, vai começar a sofrer a ação de uma enzima que chama pepsina. A pepsina vai promover a quebra dessa proteína em aminoácidos. Vai começar a liberar os aminoácidos num processo digestivo, digestório, né? Então ela pega o aminoácido, consegue inserir uma molécula de água, dá um hidrogênio para o amina, um OH para o carboxila e separa esse aminoácido. E vai desmembrando essa proteína em aminoácidos. Isso é... Então a pepsina, que é essa enzima, que é uma proteína, é um catalisador. Ela acelera essa reação, que iria ocorrer naturalmente, né? Porque essa hidrólise, essa quebra pela inserção de uma molécula de água, pode ocorrer naturalmente. Só que ela demora muito tempo. Não seria viável para o organismo vivo, que precisa de uma oferta aí de aminoácido ligeira, né? Não seria viável ficar esperando ocorrer a digestão sem um catalisador, que é a pepsina. E a pepsina, ela não é gasta nesse processo. Ela consegue fazer essa digestão várias vezes antes de ser inutilizada. Número 3. UECE. Universidade Estadual do Ceará. Sabes que o carboidrato é o principal fator a contribuir para a obesidade, por entrar mais diretamente na via glicolítica, desviando-se para a produção de gordura, se ingerido em excesso. Uma refeição composta de bolacha, amido processado industrialmente, e vitamina de sapoti rico em frutose. Lembrando que frutose é um glicídio também. Leite, rico em lactose. Lactose também é um glicídio, que é um disacarídeo, né? Constituído de galactose e sacarose. Sacarose não, glicose, desculpa. Sacarose é outro tipo de... E açúcar, sacarose, processado industrialmente. Sacarose é uma glicose e uma frutose. Ou seja, é um disacarídeo também. E a frutose em si é um monossacarídeo. Pode ser, conforme a descrição acima, visivelmente rica em glicídios, né? Letra D.
O pão, a bolacha é amido, que é um carboidrato, é um glicídio. São várias glicoses unidas. A frutose é um glicídio, é um monossacarídeo. A lactose é um disacarídeo, um glicídio, constituído de galactose e glicose. E a sacarose também é um disacarídeo, também é um glicídio, constituído de glicose e frutose. Então, letra D, glicídios. O FMA, Universidade Federal de Manaus, acho que é. As enzimas biocatalisadoras da indução de reações químicas reconhecem seus substratos através da letra B, forma tridimensional das moléculas. Então a enzima, a proteína em geral, de acordo com a sua forma, ela vai ter a sua função. Por exemplo, o colágeno, uma proteína presente na pele. Ela confere elasticidade aos tecidos. Se você for ver a forma espacial do colágeno, ele é uma mola, ele é uma espiral, uma mola. Então você vê. E as enzimas também, de acordo com a forma delas, elas vão manifestar a sua função. Por exemplo, você tem várias proteínas na membrana plasmática que formam canais, formam tipo um tubo através da membrana, um túnel. Qual que é a função disso? Transportar substâncias. Então a forma dela, um túnel, para a substância passar através dela. E aí você tem várias, né? Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Tem uma enzima que chama ATPase, que ela serve para passa uma molécula por ela e ela dá um giro e nesse giro ela constrói outra molécula. É tipo um motorzinho, é muito interessante. Então, você vê, ela tem uma forma de uma catraquinha assim. E isso dá a função para ela. As enzimas, mesma coisa. A forma tridimensional dela vai ser onde ela se encaixa no substrato para poder fazer a sua ação. 5. UECE, Universidade Estadual do Ceará. Com relação à composição das moléculas, o RNA e o DNA diferem entre si quanto ao tipo de... Então vamos relembrar aí. Quais são as diferenças do RNA e do DNA? Primeira diferença, RNA fita simples, DNA fita dupla, 2 cadeias de nucleotídeos. RNA, 1 cadeia de nucleotídeos. Beleza. Segunda diferença, RNA apresenta ribose, o açúcar dele é a ribose. DNA, o açúcar dele, a pentose dele é a desoxirribose, ou seja, tem um oxigênio a menos na pentose do DNA, a desoxirribose. E a última diferença, a terceira diferença é que muda-se uma das bases nitrogenadas. Enquanto no DNA nós temos a timina, no RNA nós temos a uracila. Então, isso é uma outra diferença, né? Então, vamos ver aqui. B, base nitrogenada. Então, a uracila no RNA, enquanto no DNA encontramos a timina. E o açúcar. As outras, você fala, mas e a questão da fita simples e fita dupla? Ele não está mencionando isso aqui nas alternativas, em nenhuma delas. Então a mais correta é a letra B. Daí tem lá a letra A, açúcar apenas? Não, porque a base nitrogenada também muda. Base nitrogenada e fosfato apenas, o fosfato é o mesmo. Base nitrogenada, açúcar e fosfato? Não, o fosfato é o mesmo. Então o que nos resta é a letra B. 6. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Embora seja visto como um vilão, o colesterol é muito importante para o organismo humano, porque ele é a precursor da síntese de testosterona e progesterona e estrógeno também. Então todos os hormônios sexuais, os hormônios esteroidais,
Temos o cortisol também, que não foi mencionado. Todos esses hormônios, a base é colesterol, né? A base deles é colesterol. Outra coisa, o colesterol, ele vai constituir também a membrana plasmática das nossas células. Ok?